Olá meninas! Eu hoje venho aqui falar-vos de um assunto especialmente sério. Não que eu não falo de assuntos sérios, mas hoje o assunto, como vocês já puderam ver no título, aliás, é assim uma coisa um bocadinho mais séria, em que eu vos conto uma experiência minha. Eu não podia passar por isto sozinha, não é? Tinha que vos contar. Eu acho que isto ainda nos torna mais próximas. Quero-vos contar esta experiência, primeiro do que tudo, porque foi uma coisa marcante na minha vida, portanto acho que vocês merecem saber. Mas em segundo lugar também, porque há de haver sempre alguém que vai achar o vídeo inspiracional ou motivador, ou que vai de alguma forma rever-se, e é isso que eu quero, porque realmente nós estamos aqui umas para as outras. Então, eu sempre fui magra, mas sempre tive bastante gordurinha localizada. Eu até costumava brincar com isso e dizer que a minha gordura era tão localizada que tinha um comprovativo de residência. Vocês não se apercebem disso porque nas fotografias em que eu aparecia com menos roupa ou com coisas mais justas, por norma eu editava essas fotografias, eu colocava Photoshop, eu punha mais magra, punha-me com tudo mais no sítio como eu sempre gostaria de ter. E além do mais, a roupa ajuda muito, portanto eu usava sempre roupa que me favorecia e que tapava essas zonas, claro. Porque realmente toda a minha vida eu sempre tive um estilo de vida muito saudável, sempre fiz muito desporto. No entanto, eu sempre tive essa gordura, principalmente nas barriga e na face interna das coxas, que não saía nem por nada, por mais que eu comesse muito bem, por muito que eu fizesse ginásio e desporto desde pequenina, nunca, foi uma coisa que eu sempre tive desde pequena e era uma coisa que realmente me fazia alguma confusão e que me deixava com alguns complexos em relação ao meu corpo. Desde cedo que eu sempre pedi à minha mãe para me deixar fazer alguns tratamentos de mesoterapias, radioterapias, algumas massagens, eu tentei de tudo, principalmente na barriga, e nunca tive a barriga lisa, nunca fui uma rapariga completamente seca, nunca consegui ter a barriga que sempre desejei e lutava por isso no fundo. Em 2014 eu perdi muito peso num espaço curto de tempo, sem ser propositado. E depois ganhei muito peso também ao longo de um espaço maior de tempo, mas também, na minha opinião, não foi propositado, mas claro que fiz por isso, porque eu comecei a ver a comida como uma coisa reconfortante, como algo recompensador, coisa que nunca me tinha acontecido, e isso provocou, claro, que a minha gordura localizada aumentasse de volume ainda mais e me deixasse ainda mais complexada. Comecei a fazer dietas e entretanto percebi que as minhas dietas não eram de todo para perder peso. Claro que quando eu bebia muita água tinha menos retenção de líquidos e tinha as minhas gorduras localizadas perdiam algum volume e isso fazia-me sentir melhor, ir ao ginásio, comer bem. No entanto, bastava uma vez eu comer um bocadinho mais ou não ir ao ginásio que já me sentia de novo da mesma forma, no estado inicial, e isso deixou-me de tal forma complexada que eu pensei. Em 2014 eu comecei a trabalhar, comecei a ter algum do meu próprio dinheiro e resolvi investir o meu primeiro dinheiro em mim. Eu pensei bastante sobre o assunto, pesquisei muito e não foi nada feito à toa, de todo. Como eu já tinha tentado realmente tudo e sem sucesso, eu pensei que precisava de uma ajuda talvez mais definitiva e mais invasiva, sim, mas que talvez resultasse mais. Comecei a pesquisar um bocadinho mais e realmente encontrei aquilo que eu precisava e aquilo que eu queria. A minha solução era uma lipoaspiração e o que é que eu precisava primeiro que tudo? Uma consulta. Para uma consulta eu precisava de um médico. Comecei a pesquisar qual o melhor médico e foi a primeira médica que eu pesquisei, por acaso foi aquela que eu acabei por escolher. Eu escolhi a doutora Luísa Magalhães Ramos, eu já conhecia algum do trabalho dela e entretanto eu pesquisei logo o nome dela porque sabia que era um nome importante nessa área que eu queria. E claro, pesquisei trabalhos dela antes e depois, pesquisei a formação dela, a equipa, o local em que a doutora Luísa opera e realmente tudo me agradou. Fui à primeira consulta, fui um bocadinho a medo e um bocadinho envergonhada porque eu achava que estas coisas era tudo muito mais para pessoas mais gordas. A doutora Luísa disse-me realmente que era um caso viável, que os casos de maior sucesso são aqueles em que as pessoas estão dentro do peso ideal, o meu caso não tem pele flácida ainda, o meu caso também, e que realmente têm um estilo de vida saudável e hábitos de vida saudáveis e portanto deu-me ainda mais motivação, descobri que ainda tinha mais gordura para tirar do que aquilo que eu imaginava. A lipoaspiração não é um método de emagrecimento, é importante dizer-vos isso. Eu nunca fui lá para emagrecer, mas sim para retirar aquilo que me estava a incomodar em sítios específicos, porque de resto eu não sou uma pessoa não muito larga, não muito gorda, porque realmente sempre fiz por isso. Por exemplo, na zona do interior das coxas é um caso genético, eu tenho desde nascença que tenho aquela zona com mais algum tipo de gordurinha. Então pronto, decidi que ia enverdar por aí, pesquisei sobre tudo, tirei todas as minhas dúvidas com a doutora Luísa, marquei a cirurgia para um mês depois, sem qualquer tipo de dúvida. Eu não tinha receio de nada, eu não estava nervosa, eu estava muito ansiosa, muito curiosa e muito animada por ir fazer alguma coisa que eu sabia que ia correr bem, não tinha forma de correr mal. Realmente é uma cirurgia, portanto tem sempre riscos associados.
No entanto, esses riscos da cirurgia não eram uma coisa que me preocupava tanto, porque eu escolhi a melhor equipa. Eu não fui pelo preço, não fui pelo mais barato, não fui pelo mais conhecido, mas não é tão bom. Eu fui realmente ao que era o melhor para mim. E portanto eu estava segura com a equipa com que eu estava. Os únicos riscos, entre aspas, que mudavam o sucesso da operação ou não era o pós-operatório. Nós temos que fazer duas coisas: usar uma cinta que aperta a zona que foi operada. Também temos que fazer umas drenagens linfáticas depois, que isso permite que não se criem fibroses e irregularidades na pele. Depende de mim, o pós-operatório. É óbvio que eu vou cumprir disciplinadamente tudo o que me mandarem fazer e aquilo que está entregue aos médicos, obviamente eu confio. Portanto, eu estava completamente descansada. O que mais me incomodava era realmente o abdômen e a face interna das coxas. No entanto, falando com a doutora Luísa, também chegámos à conclusão que os flancos, que é a parte de trás das costas e contorno da cintura, era uma coisa muito importante e foi realmente o sítio onde eu mais gostei de fazer, foi onde notou realmente mais diferença. E então decidi fazer abdômen, flancos e face interna das coxas. Quis saber também qual é que era a técnica que eu ia utilizar e, portanto, soube que primeiro que se começava por fazer uma infiltração de um líquido, portanto, de uma solução que facilita a remoção das gorduras em excesso, e depois são feitas pequenas incisões em sítios totalmente estratégicos. Por esses buraquinhos é inserida uma cânula que está ligada a um aparelho de sucção e vai dessa forma aspirar a gordura em excesso em movimentos de vai e vem. É uma operação, portanto, é uma cirurgia, não é uma coisa que é para ser encarada de forma leviana e não foi isso que eu fiz. Mas foi sem dúvida a melhor decisão que eu tomei até agora, estou super contente. E este é o primeiro vídeo, eu vou fazer pelo menos mais um vídeo onde eu vos vou contar tudo sobre a cirurgia e o pós-operatório e vou-vos também mostrar fotografias do antes e depois. Acho que vocês vão notar bastante diferença e vocês vão gostar, por isso não percam o próximo vídeo. Deixem algumas questões aqui, ou no Instagram, ou no Facebook, blog, no meu mail, se vocês tiverem, e assim eu posso responder já no próximo vídeo. E não se esqueçam também de subscrever o meu canal para serem os primeiros informados quando esse vídeo sair, para poderem ver logo e estarem em cima do acontecimento. Então, um beijinho e até à próxima. Tchau!